O assunto de hoje foram esses áudios descobertos pelo UOL. São milhares de áudios que estavam no celular do Mauro Cid e dentre eles o momento em que o Mauro Cid fala que preferia votar no Lula do que votar na Michelle. Inclusive ficou estampado no Globo de hoje. Prefiro o Lula. Mauro Cid ironiza em mensagens preferir petista a Michelle Bolsonaro na disputa em 2026. A verdade é que, obviamente, eles nunca iriam votar no Lula, né? A gente sabe disso. Mas foi o assunto de hoje. E tem algumas outras coisas que ficaram meio despercebidas nesse meio caminho. E é o que eu vou trazer agora para você, principalmente um áudio que foi também feito em forma de vídeo pelo Eduardo Bolsonaro, em que ele fala, mais uma vez, favorável à corrupção, à ladroagem do próprio pai. Eu vou trazer para você esse vídeo, sempre pedindo para você dar o like aqui, se inscrever no canal. E eu quero fazer aquele pedido para você votar lá no nosso IBEST. Não se esqueça, hein? Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Você desce aqui para os comentários. O primeiro comentário fixado tem um link. São dois links para duas categorias que a gente está concorrendo, que é jornalista e influencer de política. Dá essa moralzinha pra gente. Vote lá, por favor. Dá essa moral aqui pro nosso canal pra gente continuar trabalhando para você. Sexta-feira, a gente tá no segundo vídeo já, e eu quero trazer aqui para você esse vídeo que o Eduardo Bolsonaro fez, e depois eu vou mostrar para você como que é ridículo ele tentar passar pano pro fato do Bolsonaro ter roubado joias. Olha só. O Trump acabou de ganhar um avião de 400 milhões de dólares do Sheikh Tamim do Catar. Uma jornalista perguntou se ele aceitaria o presente e o Trump respondeu: que pergunta estúpida, por que eu não aceitaria esse presente? E aí você imagina se isso daí fosse um grande escândalo de corrupção, com declaração pública, dando entrevistas, está recebendo aquele recurso, etc. É claro que isso aí não é corrupção. Só que no Brasil, um relógio do Bolsonaro vira um grande escândalo. E toda a imprensa ignora que o Lula já recebeu 11 containers, que várias coisas que a Dilma recebeu enquanto presidente sumiram, e até hoje o Lula ainda usa um relógio que o presidente francês Jacques Chirac deu para ele de presente. Então isso daí é só para mostrar, né, o quanto baixo nível é o jogo, essa lawfare, esse ativismo judicial contra o Bolsonaro. E ainda há quem diga que o Bolsonaro fez acordo. Eu fico imaginando, né? O cara tá tomando quase 40 anos de cadeia nas acusações que ele tá recebendo, esdrúxulas, e tem gente que diz que ele ainda fez acordo. Olha, às vezes é complicado explicar o Brasil. Com certeza é complicado explicar o Brasil por intermédio desse tipo de argumento estúpido, ridículo e sem noção. A gente tem que levar em consideração alguns fatores. Ele fala que o Lula ganhou um presente, um relógio que o Lula usa até hoje. Sim, no momento em que o Lula ganhou aquele presente, não era obrigado a devolver os presentes que os presidentes ganhavam. Essa lei, ela já existia quando o Bolsonaro se elegeu. Mas não é só isso. O presente que o Lula ganhou, esse relógio, é para uso pessoal e, de fato, ele mostra o Lula usando o relógio. No caso do Bolsonaro, não. Ele não ganhou apenas um relógio. Ele ganhou vários conjuntos de joias valiosíssimas que ele simplesmente vendeu. Ele trouxe escondido para o Brasil. O Lula ganhou esse presente à vista de todo mundo sabe o dia, a hora, o momento, e o Lula usa esse relógio, e se tiver que devolver, que devolva. Também não estou aqui passando pano para nada não, mas tudo foi às claras. No caso do Bolsonaro, ele recebe os presentes escondido, ele traz escondido para o Brasil, ele leva para os Estados Unidos escondido, ele vende. Ele roubou esses presentes. Ele sequer cadastrou esses presentes como um presente para o país, ou para ele, pessoal, qualquer coisa. Mas não é só isso. Ele fala a respeito do Trump. Ganhou um avião, é claro que não é corrupção, mas é óbvio que é corrupção. E esse presente, ele está criando uma celeuma gigantesca nos Estados Unidos. A CNN diz, por que o avião do Catar presenteado a Trump pode virar uma dor de cabeça? Não é só isso, tá? Não é só a questão da corrupção. O Boeing, ele precisa passar por uma desmontagem.
e tem que ter uma reforma para ser equipado com recursos sofisticados de segurança. Esse processo pode levar anos. E aí, obviamente, o Trump teria que até sair da presidência e esse processo de desmontar o Boeing estaria acontecendo ainda, porque o presidente dos Estados Unidos precisa de recursos de segurança sofisticados. Mas olhando um pouco mais aqui, na mesma reportagem, a gente tem algumas questões. Olha só, questões éticas e legais. De forma geral, presentes de outros países dados a funcionários federais dos Estados Unidos, como o presidente, podem carregar uma série de complicações éticas. Atualmente, a lei dos Estados Unidos estabelece que um servidor pode ficar com um presente desde que o valor seja de até $480, muito abaixo dos 250 milhões. Esse avião da Boeing, ele custa mais de 2 bilhões de reais. Então existe sim um problema ético e existe sim uma classificação de que isso é corrupção. Não é só isso, tem uma informação que eu acho a melhor de todas, que é essa daqui, ó. Qatar nega que avião oferecido a Trump seja um presente. O próprio Qatar tá dizendo que não, isso aqui não é pro presidente não, pô. Porque é óbvio que o Qatar não pode fazer isso. A oferta do Qatar de doar um avião de luxo aos Estados Unidos não representa um presente pessoal para o presidente Trump, e sim uma transação de governo para governo. E quem disse isso é o primeiro-ministro do país do Qatar, né? Primeiro-ministro do Qatar. Então, sabe, todos os dias, Eduardo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, os filhos, os bolsonaristas acordam e falam, bom, como que eu vou passar vergonha hoje? Qual vai ser o motivo de eu passar vergonha hoje? E essa é mais uma do Eduardo Bolsonaro. O próprio pai, né, o Bolsonaro também deu uma passada boa de vergonha hoje, quando ele começou a dizer que ele vai morrer, se ele for preso ele vai morrer. Eu tenho 70 anos, eu vou morrer e tudo mais. E ele fez esse vídeo que a gente vai trazer agora para você, olha só. Todo mundo vivia de harmonia aqui em Brasília, nós acabamos com a harmonia. Em consequência, 40 anos de cadeia no Bolsonaro, no golpe da Disney, porque eu estava nos Estados Unidos, e ponto final. Agora, alguns falam que devia sair do Brasil. Não vou sair do Brasil. Me prendam, pô. Estava previsto 40 anos de cadeia. Me prendam. Eu estou com 70 já, quase morri na última cirurgia. Vou morrer, não vai demorar. É um cara de pau, né? Um descarado, né? Tá fazendo um drama aqui. O Lula, quando foi preso, inclusive, em todos os momentos, o Lula não fugiu da prisão, não se escondeu, não fez drama, ele simplesmente foi preso, ele tinha 73 anos, e é bom a gente deixar bem claro, foi preso injustamente, a gente sabe hoje que ele foi preso sem provas. As provas que tem contra o Bolsonaro é uma coisa grotesca, e ele nem está sendo preso ainda, nem está sendo condenado ainda por essas novas provas que estão surgindo aí, que a gente tem trazido aqui, esse pessoal todo tramando morte, assassinato e tudo mais. E se ele for preso, né, eu acredito que ele seja, ele vai ser preso aí, não vai ficar nem 4, 5 anos na cadeia, com esse negócio de progressão de pena, com a própria idade dele. Então, Bolsonaro, se você tá com 70 anos, tá com medo de ser preso, o Lula foi preso aos 73 anos, tá? Então ainda tem tempo ainda para você se igualar ao Lula, e você não vai morrer não, cara. Você vai ficar preso lá e vai deixar que o Brasil todo festeje a sua prisão, porque eu conheço muito, eu não sei você que está acompanhando aqui, coloca aqui nos comentários se você está torcendo ou não para a prisão do Bolsonaro. Eu conheço muita gente que torce para a prisão do Bolsonaro, e eu nem acho isso uma coisa engraçada, não. Porque tem muita gente que perdeu um ente querido aí na pandemia e ele sequer está sendo julgado pelas atitudes assassinas dele, um genocida, as atitudes dele na pandemia, que levaram à morte milhares de pessoas, atrasando 6 meses a compra da vacina aqui para o Brasil. Então não vem com essa conversa não, meu querido. Cid diz em conversas preferir Lula a Michele para presidente em 2026. Essa reportagem aqui, né, são mais de 20 mil arquivos e apenas no WhatsApp 158 mil mensagens que o UOL teve acesso. Então o UOL vai colocar isso agora em conta-gotas, né?
tem algumas mensagens que ele já divulgou, dentre elas essa aqui que eu acho muito curioso, né? A Michelle, toda raivosa com ele, né? Mandando para ele um print em que ele se refere a ela como teimosa, medíocre, falsa crente, né? E aí ele mandando essa mensagem para ela, mandando essa mensagem para ele printa, né? E ele está colocando aqui essa mensagem. E, na verdade, isso revela que, de fato, isso é um fato. A gente já sabia disso. Eles se odeiam, né? A conversa mostra que a desconfiança e indisposição entre os dois eram recíprocas. Michelle indica que Cid abasteceu a imprensa com críticas ácidas contra ela. Em 11 de janeiro de 2023, durante a estadia nos Estados Unidos, a Câmara diz que precisou sair com a ex-primeira-dama e se refere a ela como a amiga de Cid, provocando risos. A Câmara, na verdade, é uma pessoa, tá? Não é a Câmara dos Deputados. É o Coronel Câmara, assessor parlamentar. Tive que sair com a... Aqui é PD, a primeira-dama, né? Tive que sair com a primeira-dama, tua amiga. Agora não é a hora de retornar. Aí ele dá risada, né? Dá risada. Está peixe dela, né? E aí ele falando assim, agora não é hora de retornar, total, né? Tô peixe nada, nem falo direito. E aí eles tirando sarro um do outro, né? Com quem tava com a Michelle. Sinal de que todo mundo, de certa forma, odiava a Michelle loucamente. Aqui a gente tem esse que viralizou hoje, né? Essa conversa entre o Fábio Van Garten e o Mauro Cid. O Fábio manda lá, né? Arco alerta Michelle Bolsonaro como candidata à presidência da República. E aí o Cid responde: prefiro o Lula. E o Fábio, idem, né? Eu também prefiro o Lula. E aí eles prosseguem nessa conversa, né? O PL vai pagar 39 mil por mês para Michelle, porque ela carrega o bolsonarismo sem a rejeição do Bolsonaro. 39 mil reais. E isso é verdade, né? Porque de fato está pagando até hoje. Em que mundo o Valdemar está vivendo? Cara, se Dona Michelle tentar entrar para política num cargo alto, ela vai ser destruída, porque eu acho que ela tem muita coisa suja. Não suja, mas ela, né? A personalidade dela, eles vão usar tudo contra para acabar com ela. E Valdemar fala demais também, aquele negócio dos documentos, dos papéis, tá todo enrolado agora. E essas conversas são interessantes porque você percebe que eles mesmos, naquele momento, a gente está falando em 2023, não faz muito tempo, né? Estavam condenando essa possibilidade da Michelle se candidatar, né? O Van Garten diz: eu entendo que cada vez que falarem dela, ela tomará porrada da imprensa. Além disso, ventilar o nome dela nesse momento não trará em absoluto nenhum benefício concreto, só matérias negativas. E aí eles colocam aqui uma imagem. Cada vez expõem a dama para uma diferente aventura política. Falaram até agora que ela seria vossa sucessora e concorreria para a presidência. Agora falam no Senado, Rio e São Paulo. Bom dia, presidente. Tem a anuência do senhor? Ele me ligou na hora. E aí, com certeza, e ela tem muito furo, muita coisa para queimar, inclusive no passado. Isso aqui é quando eles falam a respeito dela, né? E aí a gente tem uma questão aqui importante. Eles falaram para Senado em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas muito provavelmente ela vai ser candidata ao Senado por Distrito Federal, né? Pelo Distrito Federal. E aí tem uma questão que eu considero fundamental nessa história, que é a seguinte: esse ponto é importante. Os filhos do Bolsonaro, eles não querem ser candidatos à presidência, porque eles sabem que perdem. E eles também não querem entrar numa chapa com alguém que o Bolsonaro indicar à presidência, porque sabem que perdem, mesmo que seja o Tarcísio. Eles estão burilando o Tarcísio para que o Tarcísio entre, mas para o Tarcísio é muito mais negócio ele se candidatar a governador de São Paulo novamente, a reeleição, que é muito mais certo para ele. Então o próprio Tarcísio também não quer se candidatar à presidência. Mas caso isso ocorra, o vice, aí sim, seria Michelle Bolsonaro, porque ela não tem muito a perder se acontecer da chapa apoiada pelo Bolsonaro não ganhar a presidência. Bolsonaro marca ali a sua presença e a Michelle volta a ser a ex-primeira-dama. E
corre solto, né? Não vai mudar muita coisa. É claro que o timing daqui a pouco fica difícil para ela, né? Daqui a 5 anos ela se candidatar novamente, o peso é bem menor. Mas é o que está se descortinando. Muito provavelmente a Michelle, por uma questão estratégica, seja candidata ao Senado no Distrito Federal. E aí, nós temos essa situação do filho, aliás, do neto do ditador, esse Paulo Figueiredo, que também tem uma conversa, né, de WhatsApp revelada ali. Ele diz: não vem nada de bom. Aqui, Bolsonaro se recusou a desmobilizar o 8 de janeiro. Isso daqui é muito importante, é fundamental para a gente entender a culpa do Bolsonaro no meio dessa história toda, que é a conversa do Paulo Figueiredo com o Cid, que era quando estava acontecendo no dia 8 de janeiro. Né, quando estava acontecendo um ataque lá nos prédios. Aqui às 4h35, o Paulo Figueiredo diz: estupidez sem tamanho, o presidente Bolsonaro precisa se manifestar contra isso agora, pelo amor de Deus, eu estou no ar na Jovem Pan. E aí o Mauro Cid diz: não vai, acabei de falar com ele, isso já deixou de ser por ele. Então o próprio Bolsonaro não quis se manifestar naquela ocasião. Então ele vai se... Aí ele coloca o palavrão aqui, tá? O povo já não aguenta mais tanta arbitrariedade. O próprio Mauro Cid também defendendo o 8 de janeiro aqui. E aí o Paulo Figueiredo: não vem nada de bom nisso. A panela de pressão estoura, diz Mauro Cid. Vai ter gente morta e vão botar na conta dele. E aqui, assim como a polícia do Capitólio ajudou no 6 de janeiro, cara, coloca aqui uma sigla, né, para palavrão, acabaram de destruir a direita brasileira. É diferente, bem diferente. O Mauro Cid defendendo o 8 de janeiro. Aí o Paulo Figueiredo, mais um palavrão aqui, né? Você vai ver o quão diferente quando estiver preso. E o próprio Paulo Figueiredo falando pro Cid, ele vai estar preso, né? E se a gente vê a situação que tá hoje, né? E aí ele vai dizer: olha, eu concordo com você, mas é um povo desesperado. Aí ele: claro, olha o que fizeram com você, isso deveria ser inaceitável em qualquer país do mundo. Claro, essas pessoas estão lá por mim também, mas estão me atrapalhando. Que por ele, pô, ninguém nem sabe que esse cara existe até hoje. Na verdade, estão nos ferrando, né? Ele coloca um palavrão aqui. Eu sei, a repressão aumenta e vão atrás do presidente. O presidente precisa condenar isso urgente, cara. O Trump se ferrou, né? Porque demorou um pouco a fazê-lo. E aí ele coloca imagens aqui lá do ataque e tudo mais, passou dos limites. E aqui a gente tem uma situação que eu considero fundamental para essa reflexão, né? São duas questões. A primeira é essa conclusão de que o Bolsonaro, ele não só apoiou, como ele não quis combater o 8 de janeiro. Isso daqui é muito importante. É fundamental. E a segunda questão é o que diz o próprio Josias aqui. Mensagens de Cid insinuam que contas de Michelle são de vidro. Então, eu vou deixar aqui todos esses links, né, de tudo que eu tô colocando aqui para você, mas tá aqui, ó, juntando-se os diálogos inéditos recolhidos no celular de Mauro Cid com mensagens conhecidas, chega-se a um quadro tétrico. O tenente-coronel parece insinuar que as finanças de Michelle Bolsonaro são de vidro. E aí ele coloca aqui, né, se dona Michelle tentar entrar na política, no cargo alto, ela vai ser destruída, que foi aquela mensagem que nós colocamos lá. E aí, em outros áudios, tá aqui, ó. A certa altura, ele comparou as transações financeiras da então primeira-dama à rachadinha de Flávio Bolsonaro. É a mesma coisa do Flávio. Eu vou deixar aqui para você essa reportagem completa, vou deixar todos os links aqui para você, a gente vai falar mais detalhes a respeito disso, mas esse parâmetro que eu quero trazer aqui para você, com todas essas questões, eu considero importante porque mostra que no momento posterior, daqui a pouco, quando surgir realmente uma candidatura oficial, a Michelle, ela pode rodar na primeira curva. Apesar da gente saber que ela tem sim uma infiltração boa em setores políticos, especialmente ligados aos evangélicos, por outro lado, ela não tem que ter apenas o voto dos evangélicos, e a gente tem que levar em consideração que uma boa parte dos evangélicos não vão assim nessa onda de Michelle cegamente. Muitos evangélicos ficaram muito atentos ao que aconteceu com o bolsonarismo.
E tem evangélico hoje que não adota 100% o bolsonarismo sem nenhum critério. Então, essas questões todas são questões para a gente debater daqui para frente. A cada dia que passa, as coisas se complicam mais para o Bolsonaro. Eu não acredito em salvação para ele em nenhum momento. Vai ser preso, não sei se vai ficar muito tempo, mas pelo menos uns 4, 5 anos vai ficar. É impossível que ele se candidate em 2026. Isso não vai acontecer. Isso com certeza absoluta não vai acontecer. E a gente vai trazer mais informações aqui para você, sempre pedindo para que você se inscreva no canal, dê o like no vídeo, vote no nosso IBEST. A gente tem aquela dica especial, agora é final de semana, sexta-feira, você tem um tempo maior para você entrar aqui nesse link, que é o link que a gente sempre coloca aqui para você no final dos vídeos, dessa escola de negócios. Você tem um tempo maior para você entender um pouco mais sobre o que é, e eu mesmo vou explicar para você. Vou deixar aqui no primeiro comentário aqui, o comentário fixado, já tem um link para você, tá lá, renda extra. Entra aqui no primeiro comentário, a gente já vai conversar com certeza. Eu mesmo vou explicar para você, e aí com o final de semana você tem um tempinho maior para você entender. Para você saber, você não paga nada, tá? É só depois, se você quiser ou não, entrar para essa escola de negócios que tem transformado a vida das pessoas. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que dê essa força para a gente, ajude o nosso trabalho. Seja membro do nosso canal. Isso é importante. Seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. E nos ajude com qualquer valor pelo Pix. Ajude o nosso trabalho. A gente quer continuar trabalhando para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom final de semana! Salve progressistas! Eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.